Fala aí pessoal, sejam bem-vindos novamente. Faz tempo que eu não faço um vídeo como soar como, e hoje estamos aqui para falar sobre Nirvana. Yay! Mas antes de mais nada, se inscrevam no canal e não se esqueçam também de marcar o sinozinho, porque isso aí mostra quando eu subir um vídeo novo, você fica sabendo, e enfim, se você quiser acompanhar o canal. Outra coisa importante, dá uma sacada nos meus discos. Tá tudo no Spotify, dá para baixar de graça no Bandcamp, tem em todas as outras plataformas. E, vale mencionar, eu já estou fazendo um terceiro disco aqui em Londres. Se tudo der certo ali, final do ano, começo do ano que vem, eu vou lançar esse terceiro disco. Mas vamos falar de Nirvana, né? Kurt Cobain e o som dele de guitarra, que é relativamente simples no ao vivo, mas é um pouco mais nebuloso no estúdio, né? Nos anos 90, assim, tipo, já havia uma procura muito grande sobre coisas de equipamento, né? Assim, pós anos 80, né? Já é bem mais fácil de encontrar informação sobre equipamento. Então, e o Kurt Cobain era bem minimalista, então, assim, é bem fácil achar tudo que ele usava. Mas na parte ali do inútero ficou meio complicado porque ele estava experimentando mais e aí é difícil saber o que ele usou em estúdio, e também acho que eles se isolaram um pouco mais naquela época. Não queriam tanta gente por perto, né, durante a produção, registrando o que eles estavam fazendo, então não tem documentado exatamente tudo que eles usavam. Mas tem muita informação, Bom, começando pelos pedais, distorção DS1. Isso é a coisa mais importante, né? Eu uso o DS2, que é porque, enfim, eu gosto muito do John Frusciante, tocar Red Hot Chili Peppers, e esse é o pedal, porque tem aquele boost de médio aqui na posição 2, aquele sustain eterno que o Frusciante usa. Mas, se você quiser soar como Kurt Cobain, é só colocar na posição 1 e você tem um DS1. Eu acho até melhor do que o DS1, na verdade, essa versão. Mas enfim, teoricamente é o mesmo pedal. Quando você bota nessa posição. Ele usou muito esse pedal, na verdade, logo quando saiu o Nevermind, ele passou a usar esse. Ele usava o DS1 antes e ele passou a usar esse na turnê do Nevermind. Outro pedal que ele usa muito é o chorus, né? Ele usa o Small Clone da Electro Harmonix, que é um pedal relativamente barato. Eu uso o Angel Wing, mais uma vez, é o chorus que para mim é o meu favorito. Ele é um pouco diferente desse do Electro Harmonix, mas se você botar bastante, ele chega bem perto do som. Na verdade, se eu não te falar, talvez até você nem perceba. Se eu não tivesse dito já, né? Talvez você nem percebesse que eu não estou usando o Electro Harmonix, que eu vou usar o Angel Wing. Ele é muito parecido com o C1 da Boss. Então, em termos de pedal, até a fase do Nevermind, é isso. Ele usava esses dois pedais, basicamente. Ele usava Big Muff também. Na gravação, é bem documentado que ele usou o Fender Bassman com o Big Muff. E as outras distorções que ele usava no disco não são distorções de pedal, são distorções de amplificador. É um amplificador saturado mesmo. O próprio Fender Bassman, acho que Mesa Boogie. Eu vou falar mais sobre isso quando falar dos amplificadores. Outro pedal que ele usou muito na fase do inútero era o Polychorus, e ele usou também o Sunsamp Preamp, que é um pedal que faz vários sons de vários amplificadores diferentes. Ele achava lá, eu não sei exatamente o que ele usava, porque tem muitas variações nesse pedal de som, né, que você pode conseguir, mas ele usou isso na fase do inútero ao vivo, para as distorções dele, mas ainda com esse pedal para fazer as músicas do Nevermind. Então ele misturava, né? Tipo, eu acho que o Kurt Cobain, ele ia muito no instinto, assim, da noite, né? Ele acabava ligando as coisas. Ele tinha aqueles momentos de barulho também, que ele ligava todos os pedais e fazia o máximo de barulho que ele podia fazer, né? Outro pedal que ele usou por um tempo, assim, meio de palhaçada, foi o DoD Grunge. Mas qualquer coisa que você botava escrito grunge naquela época, vendia, né? E aí ele usou o pedal, mas eu ouvi dizer que esse pedal é uma merda. Tem gente que adora, tem gente que acha uma merda. Tem gente que
Parece até que tem o pedal que ele usou ao vivo, que ele jogou na plateia depois. Enfim, tem vários vídeos no YouTube sobre esse pedal, se você quiser conhecer mais sobre ele. Em termos de amplificadores, o Kurt Cobain usava ao vivo um preamp da Mesa Boogie, que era o Studio 22, acho que é esse o nome, Studio 22 preamp, e ele usava um power amp que era um Crown Power Bass 2. Ele usou também um Carver PM 1200 e tinha um outro na lista também que eu esqueci, era o 4801 Power. Enfim, Crescent 4801 Power. Todos são Power Amp e eles só dão tipo a amplificação mesmo, eles dão o som que sai, óbvio, tem qualidade, cada um tem sua característica, mas é basicamente o som que sai do speaker é elevado, o volume, a potência pelo Power Amp, né? Mas o que dá mais a característica do som é o pré, e era o Mesa Boogie que ele usava o tempo todo. Ele usou também Marshall, ele usou também Fender Bassman, ele usou vários outros amplificadores, mas assim, mais no estúdio, entende? Ao vivo era quase 90% do tempo, pelo menos quase todos os vídeos que eu vi, ele tá usando esse preamp Mesa Boogie, né? Ele praticamente fez esse preamp famoso. Outros artistas da época também usavam, galera de um hardcore, rock mais pesado, até de metal usava esse preamp também. Mas acho que foi ele o cara mais famoso que usou ele. Guitarras. Bom, o Kurt Cobain usava assim uma guitarra por show, né, quase. Ele quebrava as guitarras, né, então é difícil seguir. Mas ele usou muita Fender Stratocaster, sempre com um humbucker na ponte. O importante é que tivesse um humbucker na ponte. Mas ele usou guitarra que não tinha humbucker na ponte, ele usou guitarra que tinha P90 na ponte. Então assim, é tudo muito variado. O importante do timbre do Kurt Cobain é você ter um som bem magro, na verdade. É o shangling, assim, bem jangly, que eles chamam. Porque o que o Kurt Cobain gostava de fazer era usar justamente a dicotomia de ter um som bem shangling, quase ruim, assim, um timbre bem magrelo, assim, meio que ele dava o check, 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 check dele lá. E aí quando ele ligava a distorção, vinha um som muito pesado e cheio, que preenchia, assim, que dava um ataque. Que assustava quase, assim, né? Então a ideia era essa dicotomia de, tipo, magrinho e distorcido, que é basicamente o que toda a geração grunge fez a sua carreira nessa coisa que não foi o Kurt Cobain que inventou, né? Eu acho que... não sei se quem inventou foi o pessoal do Pixies, mas o Kurt Cobain certamente se inspirou neles para fazer essa coisa do distorcido e limpo no som dele, no som do Nirvana. Então assim, para fazer o som Nirvana, o que eu uso em termos de guitarra? Eu uso a minha Jazzcaster porque elas são captadores noiseless e na verdade são humbuckers disfarçados de single coil, né? Tipo, emagrecidos para soar como um Telecaster single coil. Mas quando se distorce, eles distorcem como se fosse um humbucker, entende? E ainda tem essa posição aqui no meio, que é um S1, que quando eu coloco a chavinha no meio, esses dois captadores que normalmente saem paralelos, eles passam a sair em série, um passando por dentro do outro. Isso aumenta o output deles, deixa eles mais agressivos ainda. Então é muito bom para tocar Nirvana. Às vezes eu uso na ponte, só o captador da ponte, às vezes eu uso aqui no meio. Depende da música, depende do feeling do dia, da equalização que eu estou usando. Às vezes eu sinto que um funciona mais, outro funciona melhor, enfim. Então essa é a guitarra que eu mais uso para tocar Nirvana. Porém, o Kurt Cobain ele era muito famoso por usar a Jaguar dele, que veio com humbuckers. Ele não modificou aquela guitarra, ele comprou a guitarra já daquele jeito, alguém modificou antes. É uma guitarra com braço de Jazz Master, na verdade, que é uma escala mais longa, não é o braço de Jaguar que é reduzida. Com os humbuckers, que é uma coisa que não vem em Jaguar, mas hoje em dia, né, a Fender acabou fazendo um modelo do Kurt Cobain e um modelo que é um mexicano, que é acho que é Jaguar Special, ou alguma coisa assim, ou Classic Player, acho que é Classic Player Series, que já vem com humbuckers, né? Mas é basicamente uma cópia da Jaguar do Kurt Cobain.
só que com o braço da escala reduzida. E a do Kurt Cobain tem um braço de Jazz Master mesmo, normal com a escala. Eu comprei minha Jazz Master recentemente e, cara, funciona também para fazer o Nirvana. O mais importante, na verdade, dessa guitarra para eu tocar Nirvana é o fato de que eu afino ela meio tom abaixo, que é como o Kurt Cobain passou a afinar as guitarras dele na fase do Inútero. Então toda vez que ele está tocando ao vivo no Inútero ou turnê do Inútero, mesmo as músicas do Nevermind, elas estão afinadas meio tom abaixo. E se você quiser só tocar com o CD, o Nevermind, ou o CD do Bleach, então pode ser a guitarra na afinação normal. E a minha música favorita, eu posso dizer isso sem medo, a minha música favorita do Nirvana é You Know You're Right, que é uma música que eles lançaram em 2001. Tinha já alguns bootlegs rolando soltos, mas oficialmente acho que ela foi lançada em 2001 ou 2002. E, cara, é uma música tão foda. É uma música simples, mas ao mesmo tempo tão foda. E ele fala sobre... Enfim, ele fala sobre coisas que me levam a suspeitar de que ele não se suicidou, que ele foi assassinado. Mas isso é uma outra questão, um outro vídeo. O mais importante da associação dessa música que eu tô falando com essa guitarra é que quando eu comprei essa guitarra, a primeira coisa que eu quis fazer foi tocar You Know You're Right, por causa dessa questão da ponte, da relação da ponte, que tem essas cordas que sobram aqui, porque ele usa isso na introdução da música. E eu não podia fazer isso com nenhuma outra guitarra, até o TS, que é o... Enfim, então eu uso essas duas guitarras para chegar no som dele, e eu não vou mostrar guitarra por guitarra do que ele usava, porque foram tantas, né? Todo mundo sabe das clássicas, usava muito Stratocaster, usava a Jaguar dele famosa, muita Mustang, né? As duas clássicas, uma vermelha que acho que era Fiesta Red, e uma azul que acho que o azul era o Daphne Blue, com escudo, não é, parece Sonic Blue, mas não era Daphne Blue, é porque as luzes do show brancas batiam e faziam ficar mais claro. Mas enfim, detalhes nerds que não vêm ao caso. Outra coisa muito importante que vale mencionar sobre Kurt Cobain é que, assim, ele não se colocava como um puta guitarrista ou uma coisa assim, mas a verdade é que eu acho que ele sempre escondeu o jogo dele. É uma coisa até meio mané, assim, se você parar pra pensar. Porque o cara era bom pra caramba, mas como a coisa punk, a cultura punk, a filosofia punk não tinha essa coisa de querer se projetar como rockstar, nem nada assim, ele ficava meio que escondendo, ele botava meio de lado esse lance dele tocar guitarra bem. Mas a verdade é que ele tocava guitarra bem. Às vezes ele se soltava uns solinhos aqui e ali, e você via que não era só barulho. Às vezes ele fazia uns barulhos também pra manter aquela coisa grunge agressiva ali, porque era parte do estilo, também era um jeito dele extravasar. Imagino que ele não fizesse aquilo só por pose, ele gostava do que ele fazia, óbvio, ele era um artista, ele estava expressando... Ele era um artista bem sincero, mas ao mesmo tempo sabia projetar bem coisas legais, né? Ele sabia ser cool, assim, então... O jeito dele de tocar diferente... é um jeito de se diferenciar dos outros guitarristas também. O pessoal fala às vezes, ele toca meio estranho, é difícil, como é que ele faz as poses todas que ele faz? Sabe, a posição da mão dele é meio estranha. Cara, isso é uma questão até que eu discuti com muitos amigos, assim, por muitos anos, que é o seguinte:
O Kurt Cobain, ele não era canhoto. Ele tocava ao contrário de propósito. Eu não sei se ele, quando era pequeno, pegou a guitarra errada e começou a tocar errado, ou se ele pegou quando era pequeno e virou a guitarra ao contrário por algum engano, ou se ele fez de propósito, porque ele queria soar diferente. Porque você é uma... Cara, se você toca com a mão direita e você vira a guitarra ao contrário, o mundo muda, assim, tipo... Você vai tocar completamente... Vai parecer que você começou a tocar hoje, sabe? Se você virar ao contrário. Mesmo que você toque há 20 anos. Então, assim... Eu posso falar um pouco sobre isso porque eu sou canhoto. Acredite se quiser. Mas eu toco que nem destro. Porque quando eu era pequeno, eu peguei a guitarra, o baixo que meu pai tinha em casa, um baixo qualquer, não tinha nem marca lá, um baixo encostado, eu comecei a brincar imitando que era o Marty McFly no final do De Volta para o Futuro. E eu peguei a guitarra como ela era, entendeu? Eu botei no colo e comecei a tocar, quer dizer, guitarra, o baixo, exatamente como ela era, sabe? E aí eu acostumei a tocar assim, mas a verdade, quando eu escrevo com a mão esquerda, eu sou canhoto, entendeu? Quando eu chuto futebol, eu chuto com as duas, mas acho que a minha preferência é canhoto. Quando eu jogo basquete, eu uso a esquerda, quando eu tô jogando tênis, entendeu? A esquerda. Então, assim, o que aconteceu comigo é que eu peguei, por acaso, a guitarra de destra e não sabia que existia guitarra de canhoto na época, que eu comecei muito pequeno, com 9 anos. Eu imagino que alguma coisa semelhante aconteceu com o Kurt Cobain, que ele virou ao contrário, ou porque ele gostava do Jimi Hendrix, ou porque ele gostava do Paul McCartney, e aí ele usou a posição igual, ou ele fez de propósito para ser diferente. Eu não sei, e nunca saberemos, mas o fato é que ele tocava estranho, porque a guitarra estava ao contrário para ele. E quando você vê ele assinando autógrafos, ele está usando a mão direita. Então, assim, ele era destro, sacou? Talvez ele, sei lá, quisesse muito ser tipo o Jimi Hendrix e o Paul McCartney, não sei. Enfim, como eu disse, nunca saberemos. Mas o fato dele tocar desse jeito estranho deu um som muito único para ele. As pessoas acham que ele não toca tão bem, mas é isso que eu tô falando, ele escondia o jogo dele. Se você vê ele solando, por exemplo, em Serve the Servants, ao vivo, ele faz uns solos de guitarra super maneiros. E quando você vê, sei lá, ele fazendo os solos de In Bloom, cara, é um solo relativamente difícil de fazer, entendeu? Ele faz uns barulhos muito específicos, ele faz uns bends, e se você vai ver ao vivo, ele tá sempre fazendo, quer dizer, quase sempre fazendo igual. Então não é um negócio aleatório, ele criou aquilo, sabe? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, como soar como Nirvana. Para você que ficou até agora assistindo o vídeo e chegou ao final, eu só queria mencionar que, apesar de eu ter comentado sobre o DS2 e o DS1 serem o pedal que você pode usar para chegar no som do Kurt Cobain, porque é o pedal que ele usou, eu fiz o vídeo usando outro pedal. Eu não usei o Boss nesse caso, eu usei um Moore Fog, que é um fuzz de baixo, que eu comprei para usar no baixo, mas que eu volta e meia eu uso na guitarra. E esse pedal, ele chega muito mais próximo do som do disco, na minha opinião, ouvindo no headphone, porque, como eu disse, o Kurt Cobain ele usava distorções de amp e várias distorções ao mesmo tempo, então é mais pesado do que apenas um pedal, um canal de pedal. Ele usava vários canais com guitarra, e eu acho que esse pedal preenche, chega mais próximo do som do disco do que o DS1 ou o DS2 usando sozinho, né? Se eu tivesse gravado vários canais com o DS2, ou se eu tivesse tentado fazer o som dele ao vivo, eu talvez usasse o pedal que ele usava, óbvio. Mas também com o Mesa Boogie tem uma distorção, tem propriedades diferentes, deixa o som mais pesado do que o meu Acetone, que é um negócio que copia mais um Vox. Então, para compensar isso, eu acabo usando esse pedal da Moore, que é um fuzz. Eu só queria deixar isso claro porque algumas pessoas vão ouvir e vão reconhecer que esse não é exatamente o timbre do DS1 ou do DS2 nos meus vídeos. Outros vão achar que é. Então, para evitar confusão, eu estou deixando esse disclaimer aqui no final para aqueles que chegaram até o final do vídeo.
Mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma ouvida lá nos meus discos se você tiver curiosidade. Tem vários sons interessantes de guitarra, tem músicas que talvez você goste também, né? Quem sabe. E obrigado mais uma vez. Paz, valeu, até a próxima. É isso.